cara é pobre, ele quer comprar um imóvel. Vale a pena o cara financiar? Se você consegue viver de aluguel, só que de fato você investir todo mês para que daqui a algum tempo você tenha um valor que valeu a pena você investir, aluga. Eu nunca me endividei com nada. Desde cedo eu tinha já essa mentalidade. A única dívida que eu vou fazer é a minha casa. Então eu prefiro financiar do que alugar. A maioria dos canais hoje em dia, eles falam que o ideal é você alugar porque financeiramente está melhor. Só que aí eles usam mais ou menos esse raciocínio. Tem alguns problemas. Primeiro ponto, eu não gosto de depender dos outros pra nada, cara. E querendo ou não, se eu não tenho minha casa, eu tô na mão dos outros. Eu tava falando ontem, né? A gente deu carona pra um casal de amigos nossos. Eles estavam morando de aluguel. E, de repente, a dona do imóvel falou, olha, até dezembro aí e tal, vai ter, só que depois eu vou vender. Aí ela entrou em pânico, sabe? Tipo, mano, mas tá tudo aqui, eu mobiliei e tal, sabe? Então, isso é uma coisa que eu não gosto já, pessoal. Eu quero ter minhas coisas. Eu quero ter o meu carro, eu quero ter a minha casa, sabe? Eu não quero depender do dinheiro dos outros e tal. Então, a questão do aluguel eu acho ruim, porque não é meu. Financeiramente, tem algumas vantagens. Só que muitos desses vídeos que eles falam sobre a vantagem do aluguel, eles não falam que o IGPM, às vezes, é 20% ao ano o reajuste. O lugar que eu trabalho lá, de 2020 para 2021, se não me engano, ou 2021 para 2022 agora, o reajuste do aluguel foi 20%. Cara, 20% é um quinto do valor que o cara pagava. Isso é um absurdo. O salário do peão aumenta 3% ao ano e o aluguel aumenta 20%. Então, se você for pensar 20%, claro que não vai ser todo ano, mas 20, 10, 12, 15, 8, pô, daqui a um tempão você tá 80 mil teu aluguel. Muitos desses comparativos são muito sedutores pra quem tá vendo, só que eles não botam ali que o reajuste anual é caro pra caramba. Mas pra mim, o pior ponto com relação a alugar. Os youtubers e tal, e vários youtubers muito bons que eu acompanho, eles vão falar o quê? Ó, em vez de você financiar, você aluga e esse dinheiro aqui que vai sobrar, você vai investindo, 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 investindo. Aí lá na frente, quando você tiver daqui a 30 anos, esses investimentos vão estar uma bolada e você vai poder fazer o que você quiser. Só que a questão é, quem dos brasileiros tem disciplina para investir todo mês? Porque faz sentido esse raciocínio. Financeiramente é melhor mesmo, tem muita coisa muito boa. Só que aí o peão, boa, legal, mas então eu vou alugar. Aí ele investe um mês, 2 meses, depois não investe mais nada. Daqui a 30 anos ele não tem casa, não tem patrimônio, não tem bens duráveis nenhum, tá vivendo de aluguel e não tem nada, sabe? E esse eu acho que é o risco. Se você consegue viver de aluguel, só que de fato você investir todo mês para que daqui a algum tempo você tenha um valor que valeu a pena você investir, aluga, né? Você vai em qualquer lugar, se tiver que mudar, muda. Só que eu não tenho dados aqui, mas a gente sabe que a maioria dos brasileiros ainda não é investidor. Não é especialista em investimento, não tem constância e disciplina em investir. E aí, se o cara só aluga e não investe, lá na frente ele vai estar ferrado tanto quanto hoje, porque ele vai continuar gastando dinheiro com asneira, não vai ter a própria casa dele, e aí ele tá ferrado, né? Abrindo um ponto aqui, um parênteses para um outro assunto. Aposentadoria. Cara, não dá pra você confiar nem um pouco que eu, pelo menos, vou me aposentar um dia. A aposentadoria tá cada vez mais difícil. É uma merreca do caramba lá na frente. Você pega uma aposentadoria aí, hoje em dia é 2 pau. Pô, o plano de saúde de alguém de 60 anos é 2 pau. Sabe, você vai pegar a aposentadoria só pra pagar teu plano. E aí você pega, por exemplo, cada vez menos o brasileiro tá tendo filho. Ou seja, conforme a gente vai ficando velho, tem menos gente trabalhando pra pagar nossa aposentadoria quando a gente for velho, né? E outra coisa, hoje tá ficando muito em moda, com esses negócios de tecnologia, TI e tal, você ser contratado com PJ. PJ não tem fundo de garantia. Como que o INSS vai me pagar minha aposentadoria? Se é que eu vou... Eu falo que cada ano que passa, minha aposentadoria avança 2, né? Daqui a pouco, a aposentadoria, você vai ser aposentado 20 anos depois que você tiver morrido. Eu não sei hoje quando que eu vou me aposentar. Talvez se eu trabalhar CLT, eu vou me aposentar com 75, sei lá. E aí eu chego lá, tem aposentadoria de 1.500 conto. Não dá pra nada. Aí você pensa uma pessoa que viveu de aluguel a vida toda, que vai se aposentar lá com 65 e ganhar uma aposentadoria que vai ser 1.500 conto. Você vai passar fome. O nosso cenário dos nossos pais é diferente, porque antigamente os caras tinham 50 filhos. Hoje em dia ninguém tem filho, né? Então, é uma tendência a gente não se acostumar com esse pensamento de que a aposentadoria vai me garantir depois que eu parar de trabalhar. E aí, se o cara não tem nem casa própria, sabe? Então, hoje, eu prefiro ter minha própria casa. E sim, o financiamento, eu nunca me endividei com nada. Desde cedo eu tinha já essa mentalidade. A única dívida que eu vou fazer é a minha casa. Não tinha 300 pau pra dar sabe, 200, 300 mil pra dar à vista. Mas eu juntei o máximo que eu pude, que deu uns 100 e poucos mil, paguei à vista e financiei o resto. Então, eu prefiro financiar do que alugar.